Está no ar mais um Papo com Seminarista. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Paulo Ricardo. E eu me chamo Pablo Lacerda. Queria mandar um abraço para toda a família Excelsior que nos escuta neste momento. Quero mandar também um abraço todo especial para você, meu irmão, para você, minha irmã, que nos acompanha através das nossas redes sociais, através do nosso YouTube da Arquidiocese de São Salvador. Queria pedir a você para curtir aqui, deixar o seu like e comentar muito neste Papo com Seminarista, porque hoje está mais do que especial. Temos um convidado, Paulo, muito especial hoje. Esse é, viu? Esse, já acrescentando para o pessoal que nos escuta e que nos assiste, esse é concluinte, viu, Pablo? É uma responsabilidade. Seminarista. Então, queria mandar um abraço todo especial para as paróquias que nos acompanham. Está crescendo o nosso Papo com Seminarista. E também quero mandar um abraço ao nosso aqui produtor, Matheus Bonfim. Ele está aqui do lado. Vai vir também para um Papo com Seminarista. Um abraço, Matheus. Para quem não está vendo, ele está acenando, viu, gente? Mandando um abraço para vocês todos também. Queremos mandar também, Paulo, um abraço para os padres que nos acompanham. Chamar também para que os padres possam participar. O povo está gostando muito de conhecer. É os feedbacks, cada um melhores que outro. Tá, Porque graças a Deus. está rodando a Arquidiocese, isso é uma maravilha, é uma motivação também para a gente continuar nesse trabalho, né, Pablo? Entrevistando. Certeza, Paulo. E a gente garante a vocês que nos escutam que os entrevistados são mais do que especiais. Com certeza. E hoje, sem mais delongas, queremos chamar o nosso primeiro entrevistado. Seja bem-vindo, seminarista Kaique. A gente já apresentou, viu? Pois é. Obrigado, Pablo. Obrigado, Paulo Ricardo, a todos que nos acompanham. Um forte abraço. É uma alegria receber o convite para estar aqui com um papo com o seminarista, poder partilhar um pouco, conversar um pouco. Espero que seja um momento bastante agradável, que o povo que vai nos assistir, nos escutar, possa também gostar deste momento. Amém, muito obrigado. Sua câmera é essa. Vamos combinar. Ele está emocionado aqui. É verdade. Kaique, queria que você se apresentasse. Temos aqui diante de nós o seminarista Kaique. Mas quem de fato é Kaique? Como começou a sua história vocacional? De onde você vem? É uma pergunta filosófica profunda, né? Quem é Kaique? Mas vamos para dados concretos do dia a dia. Então, você falou, me chamo Kaique. Eu sou natural de Muniz Ferreira, uma pequena cidade do Recôncavo Baiano. Né? Foi lá que eu cresci, onde convivi, mais especificamente na zona rural, né? Na roça de Muniz Ferreira, foi onde eu cresci de fato com minha família. Sou o terceiro de 4 filhos, né? Tenho 3 irmãos, todos homens. E hoje estou aqui, sou seminarista, concluinte, né, desta primeira etapa, né, desse processo formativo, dessa formação inicial. Sou seminarista da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, né? Então, bem brevemente, né, um pouco de quem sou eu, onde eu estou atualmente. Tenho 30 anos de idade, já estou ficando velho, né? Rapaz! 30 anos, estou ficando velho. E estou, graças a Deus, concluindo esse processo de formação inicial com o coração bastante feliz, bastante animado, né, com certa apreensão também que faz parte, mas muito feliz, sim, de estar concluindo esse processo. Ele disse que é só o início, né? De quem é Kaique. Não se preocupe não, que a gente vai fuçar um pouquinho essa vida de Kaique hoje, para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre Kaique. Exatamente. Bom, Kaique, então já vou iniciar a primeira pergunta. Kaique, natural de Muniz Ferreira, sempre praticante na Igreja Católica, provavelmente um coroinha ou não. Nos explica um pouquinho qual a sua relação com a Igreja Católica. Então, quando eu olho para a minha história, para minha história vocacional, né, eu percebo e penso que Deus foi cuidando e me atraindo a Ele, né? Porque eu cresci em uma família tradicionalmente católica, né, de profissão católica, contudo, nós não tínhamos uma prática de comunidade, de vivência de igreja, até porque a gente morava na roça, a igreja era distante, também o padre não tinha como dar assistência sempre, porque pertencia a uma comunidade de uma outra cidade, né? Então o padre ia na comunidade mais próxima de minha casa, uma vez no mês,
algo desse tipo, então a gente não tinha essa participação muito ativa na vida de comunidade. Contudo, minha avó, né, que hoje está no céu, foi uma pessoa que, de fato, sustentou muito a fé da família, porque minha avó sempre muito católica, tanto de acompanhar, né, pela televisão, pela rádio, as Santas Missas, mas ela também tinha o costume, a prática de rezar o Santo Terço todos os dias. Então, minha avó todos os dias reunia os netos, reunia os filhos, quem estivesse ali na casa, todos os dias para rezar o Santo Terço. Na época eu não entendia muito bem, não sabia o porquê da importância de rezar o texto todos os dias, então às vezes eu não gostava muito não. Às vezes eu ia para a cama mais cedo, ela ia lá, não, só vai dormir depois que rezar o texto. Chamava todo mundo, reunia na sala, rezava o Santo Terço. Então, isso, claro, né? Hoje eu percebo que isso foi fomentando a fé no meu coração, isso foi fazendo com que o amor de Deus permanecesse vivo nessa chama do amor de Deus. Então, eu não cresci, de fato, nessa vivência comunitária, né? Então, até os meus 17 anos, que foi quando eu saí de Muniz Ferreira, eu não tinha uma experiência de fé, de fato, de comunidade. Apesar de ter sido batizado, ter feito a primeira comunhão, né? Toda essa iniciação, né? Não tinha sido crismado ainda, mas essa iniciação na vida de fé já tinha sido realizada, mas acho que mais para cumprir um preceito, de fato. Isso foi aos poucos sendo construído e aí a gente vai poder conversar um pouquinho mais e aprofundar, né? Vá nos atualizando sobre as idades, viu? Sua avó, você tinha quantos anos? Depois, quando você saiu de Muniz, com quantos anos? Vai nos atualizando para Sim, conhecer sim, melhor. exatamente. Então, como eu falei, né, eu vivi lá em Muniz Ferreira até meus 17 anos de idade. Então, como qualquer jovem daquela época, quando eu estava ali concluindo o ensino médio, eu tinha um sonho de cursar o ensino superior, né? Tinha aquela vontade, eu quero, né, seguir um caminho profissional. Então, aos 17 anos eu fiz, né, vestibular, fiz Enem, fiz vários vestibulares. E ali, graças a Deus, eu fui aprovado aqui em Salvador. E por conta disso, né, passei no vestibular para cursar fisioterapia. E aí eu falei, né, eu preciso ir para poder continuar com aquele sonho. Então, nessa época já tinha tudo muito planejado na minha cabeça, já tinha tudo muito organizado, né? Na minha cabeça eu iria para Salvador, iria cursar fisioterapia, iria concluir, iria me especializar em uma área e iria retornar para Santo Antônio de Jesus, que é uma cidade bem próxima à minha, porque é uma cidade maior, mais desenvolvida. Eu falei, ali eu vou trabalhar, ficar perto da minha família, da minha casa. Então, assim, já estava tudo muito esquematizado na minha cabeça, como seria a minha vida, né? Para mim já estava organizado. Só que eu esqueci de perguntar para Deus o que é que ele queria, né? Não perguntei para Deus o que é que o senhor quer, né? Qual a sua vontade? Esqueci desse detalhe importante, mas ele foi entrando na minha história e ele foi mudando um pouco meus projetos, né? Aquilo que eu tinha sonhado para a minha vida pessoalmente. E hoje eu, né, busco viver aquilo que é o sonho dele, que também se tornou meu sonho, né? Obviamente. História bonita, Kaique. Muito interessante mesmo a sua história. O Papo com Seminarista nos proporciona, Kaique, conhecermos histórias de pessoas que convivemos e muitas vezes no corre-corre, na correria do dia a dia, não temos a oportunidade de conversarmos sobre esses assuntos. Isso é muito interessante. Depois você vem para Salvador, aí estuda, faz todo esse processo, e aí o Senhor toca em seu coração. Como é esse chamado, assim, de fato específico? Pois é, o Senhor entrou na minha história, né? Então eu vim morar em Salvador com 17 anos, deixei a casa. Inicialmente foi um período muito difícil, né? Porque eu nunca tinha morado fora de casa, longe da minha família, do meu núcleo familiar. Então, para mim, de fato, no início foi um pouquinho sofrido, né? E eu que não estava acostumado com cidade grande, fui logo assaltado de cara, Misericórdia. peguei ônibus errado à noite, não sabia onde é que eu estava. Então foi meio traumatizante a minha chegada a Salvador, né? Mas eu continuei. E graças a Deus eu fui colocando anjos, né, na minha vida que foram me ajudando. Então eu já tinha alguns familiares, alguns primos que tinham uma vivência ativa na comunidade lá na paróquia de São José de Amaralina, porque eu fiquei morando no Nordeste de Amaralina. Então lá na paróquia já tinha algumas pessoas da minha família que participavam, que serviam, que era de ministério, de música, de grupo de oração, tudo isso. E foram esses meus primos que começaram a fazer o convite. Vamos participar da missa, tal. E aí, aos poucos, eu comecei a ir para a missa, esporadicamente. Quando me dava vontade, eu ia para a missa dominical. Mas, certa vez, meu primo ele me convidou para ir ao grupo de oração. Não sabia o que era o grupo de oração, não conhecia, nunca tinha tido contato com a renovação carismática. Na minha cidade não tinha na época. Então, eu fui, mas eu fui, eu falei, não estou fazendo nada, eu vou lá neste grupo de oração ver o que é que eles vão fazer lá.
E cheguei lá, né, aquela coisa animada, o pessoal dançando, cantando, fazendo momentos de louvor. Poxa, gostei, achei interessante. Aí depois começaram o momento de oração, que eu não entendi nada. Começaram a rezar em línguas e eu fiquei ali, meu Deus, o que é isso aqui que está acontecendo, né? Esse povo tá Eu fazendo. nunca tinha ouvido isso, né? Eu achei estranho. Mas algo ali me chamou a atenção, algo me atraiu. Eu falei, poxa, apesar de não ter entendido muito bem, mas eu gostei. Eu gostei disso aqui, né? Eu gostei desse grupo de oração. E foi ali no grupo de oração que eu comecei a caminhar. Comecei a frequentar todas as sextas-feiras, que era o dia que tinha um grupo de oração lá na paróquia, comecei a frequentar. Toda sexta-feira saía da faculdade à noite e ia direto para o grupo de oração, né, para ficar no grupo de oração. E aí, aos poucos, eu fui, de fato, fazendo essa experiência com o amor de Deus. Conhecendo o amor de Deus, conhecendo também a Igreja Católica, a fé católica, né, que embora eu tenha crescido nesse berço católico, mas não tinha conhecimento algum, né, era bem superficial. Então, fui aos poucos fazendo essa experiência, mas algo que para mim foi decisivo na minha experiência com Deus, na minha experiência vocacional, foi um retiro que eu fiz, um retiro de carnaval no ano de 2013. Então, foi inclusive com a comunidade Shalom, eles promovem um retiro de carnaval, e nesse retiro, ali 3 dias fazendo essa experiência profunda, de fato, eu consegui fazer uma experiência pessoal com Jesus Cristo, né? E naquele dia, meu coração ali saiu transbordante de alegria. Sabe, você faz a experiência, você quer gritar para todo mundo, meu Deus, Jesus te ama, sabe? Você precisa fazer essa experiência. Então, naquele dia ali, naquele retiro, eu saí dessa forma. Saí com meu coração transbordando de alegria, querendo gritar para todo mundo aquele amor que eu tinha experimentado. E uma inquietação permaneceu no meu coração. Ficou uma inquietação muito grande no meu coração, que eu não entendia, não sabia o que era, né? Uma inquietação que permaneceu durante um período no meu coração. E nesse período também dessa inquietação foram surgindo algumas pessoas, né? Conheci Padre Josuel, né? Conheci Padre Josuel, Padre José Carlos, né? Padre Zeca, que era o pároco da minha paróquia na época. E ali conversando com eles, eles foram fazendo um caminho comigo, né? E foi nesse período, depois desse retiro de carnaval, que eu comecei um período, digamos, de acompanhamento, né? De fato mais próximo, comecei a conversar com o padre, rezar com o padre, contar um pouco das minhas inquietações. E aí nós fomos fazendo um período de discernimento. E após a Jornada Mundial da Juventude de 2013, nosso grupo de jovens lá da paróquia foi, né, já estava inserido ali no grupo de jovens. Nós fomos para o Rio de Janeiro participar e ali vendo milhões de pessoas, né, reunidas em torno de uma única fé. Quando eu voltei daquela jornada, eu voltei decidido. Eu falei, eu preciso dar um passo a mais. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida, né? Eu sinto que o Senhor quer algo mais de mim. E foi nessa experiência, conversando com o Padre Josuel, que ele fez o convite. Você não quer fazer uma experiência vocacional? Você não quer conhecer um pouco mais do seminário? Falei, vamos lá, vamos conhecer. E aí, no ano de 2014, eu iniciei meus encontros vocacionais, né? O que era o Curadares, né? O antigo Curadares. Iniciei no ano de 2014, meu primeiro encontro vocacional. É bonito. Ingressou em 2000 e... No seminário, eu ingressei em 2017. Eu fiz 3 anos de vocacional, porque como eu estava cursando a universidade, né, tanto por orientação do padre que me acompanhava, padre Rutinaldo também, que foi depois meu pároco, né, padre Elton, que acompanhava naquela época, né, o vocacional, ele pediu, né, conclua a sua universidade, você já está próximo, faltava um ano, então ele falou, conclua, depois você ingressa no seminário. Então, fiquei mais um ano, fazendo vocacional, sendo acompanhado e terminando a universidade para poder ingressar no seminário. Aí quando eu concluí, na verdade eu concluí a faculdade já dentro do propedêutico, né? Porque por conta das greves, aquelas coisas todas que acontecem. Então, o que era para eu concluir no final de 2016, eu concluí em abril de 2017. Então, o padre Lorival, abriu essa sessão para mim, para eu não precisar esperar mais um ano. Ele permitiu que eu fizesse os estágios já estando dentro do seminário. Então, eu fiquei 2 meses fazendo meus estágios obrigatórios curriculares, mas já estando dentro do propedêutico. E lá eu concluí a universidade e aí comecei minha caminhada no ano de 2017. É interessante como Deus ele conduz a vida, né? Daqueles Verdade. que o temem, daqueles que o amam, os eleitos por ele. Isso é lindo. O menino de Muniz Ferreira poderia, de uma fé católica, avó, poderia ter feito um encontro pessoal lá em Muniz Ferreira. Mas Deus vai fazendo um caminho com você muito bonito, de trazer você para Salvador, com anseio do curso superior,
cursa fisioterapia, vai para o grupo de oração, convidado, vê aquelas coisas todas lá, se encanta e fica aquela inquietação. E essa inquietação só passa quando dá o sim. Quando Pois dá é. o sim para Deus. Muitos jovens também sentem isso, Pablo. Muitos jovens também sentem essa inquietação. E eu digo, Pablo está aqui, Kaique também está aqui, para quem, o jovem que nos escuta ou nos assiste, essa inquietação do seu coração só vai parar, só vai acabar quando você disser sim para Deus. Pode escrever o que eu estou te dizendo, porque aconteceu com o Pablo, não foi, Pablo? Isso mesmo. Aconteceu comigo e vocês estão vendo agora com o Kaique. Exatamente. Mas vamos lá para a pergunta. Vamos. Kaique, Vamos lá. o papo com o seminarista, ele tem essas etapas, né? Principalmente Sim. com pessoas assim que a gente ama, a gente já conhece, nossos irmãos. Entrou no propedêutico. Agora se prepare que vem as perguntas interessantes. Polêmica. Meu Deus. Depois que entra no propedêutico, você se encontra com outras pessoas da sua turma, talvez até de outras cidades também. Uhum. Como foi essa experiência primeira no propedêutico? Eu sei que você já estava cursando, terminando de cursar fisioterapia, tinha essa exceção. A formação ela é particular. Então, essas outras pessoas, esse encontro, esse morar junto, como é que se deu para Kaique isso? Então, é uma experiência interessante porque nós temos uma ideia do seminário, né? Acho que todo mundo tem uma ideia do que é o seminário. Mas a gente só compreende de fato o que é o seminário quando nós ingressamos nele, né? Então, nossas ideias, de fato, a gente percebe que não era talvez bem o que nós pensávamos, a forma. E o meu seminário propedêutico, ele foi um seminário bastante grande, éramos 22 seminaristas. Ave Maria, 22. o dobro do mesmo. Pois é, porque tínhamos, além da Arquidiocese de Salvador, tínhamos seminaristas de Alagoinhas e da Diocese de Bonfim. Então, minha turma começou com 22 pessoas. E você pensa aí, 22 pessoas com personalidades diferentes, de locais diferentes, né, com espiritualidades diferentes, mas todos, claro, com o mesmo objetivo, né, todos impulsionados por uma mesma fé. Agora, claro, e por isso a necessidade do propedêutico, né, para iniciarmos essa experiência do convívio comunitário, da experiência de oração. Então, no início, teve suas dificuldades próprias, né, a gente se adaptar àquela realidade de morar com pessoas que nós não escolhemos. Foi Deus quem colocou, né? Não fomos nós que escolhemos com quem morar. E ali, diante das nossas dificuldades de personalidades, a gente poder também, diante disso, poder conviver bem, viver a fraternidade, a irmandade. E eu também era o seminarista, né? Que às vezes fugia um pouco, digamos assim, do padrão, né? Porque justamente eu vim de experiência de universidade, às vezes eu tinha, né, umas perspectivas sociais, né, digamos. Você fala a universidade, não. Pois é, né, de universidade pública, não era assim, apesar de ter, né, feito a experiência de vivência comunitária, mas não era às vezes como meus irmãos que sabiam o nome de todos os bispos, de todas as dioceses, conhecia tudo da igreja. Eu não era esse seminário que conhecia tudo da igreja, né? A igreja sabia o nome... era a sua paróquia. Pois é, a minha experiência de igreja era a minha paróquia, né? Não conhecia, às vezes, esses movimentos que existem dentro da igreja. Só aos poucos também eu fui descobrindo, né, com a caminhada. Então, também, para mim, foi um processo de grande aprendizagem, né? Poder conviver com outros que me enriqueceram bastante. Mas, graças a Deus, eu nunca tive grandes problemas de vivência comunitária, né? Claro, as dificuldades são próprias para todos. Qualquer vocação tem suas dificuldades. Mas eu não tive grandes problemas, né? O período de propedêutico, para mim, foi um período muito feliz. Sou muito grato. Padre Lorival, que foi meu reitor na época, foi, de fato, um padre que me ajudou muito. A minha turma me ajudou muito. É uma turma que eu tenho um grande carinho, né? Tanto aqueles que estão comigo ainda hoje, como aqueles também que fizeram outras escolhas, seguiram outros caminhos. São pessoas que eu tenho um grande carinho, de fato, e que eu levo no coração. Para você que nos acompanha, que chegou agora, estamos com o seminarista Kaique, ele que é da nossa Arquidiocese de São Salvador. Kaique, queria perguntar a você, quantas pessoas entraram, né? Quantas pessoas conviveram contigo ali? A turma foi de quantos jovens dentro do propedêutico? Então, propedêutico foram 22 jovens. Entraram? Quem ingressou no propedêutico fomos 22. Porque, como eu falei, foi, além de Salvador,
nós tínhamos a Diocese de Senhor do Bonfim e a Diocese de Alagoinhas. E também, até então, né, não tinha sido criado o Cruz das Almas. Então, os seminaristas do Recôncavos também ficavam com a gente, né? Então, depois que se criou o Cruz das Almas, e aí dividiu, mas éramos 22 seminaristas que Turma ingressaram. grande. Foi uma turma grande. Aí a gente deu um pouco de trabalho para Padre Lorival. Tá vendo? Padre Lorival. Pois é. Padre Lorival nos acompanha lá da Itália. Padre Pois Lorival é. está estudando moral. Um abraço, padre. Foi meu formador também. Kaique, e hoje? 22 ingressaram no seminário, deram trabalho ao Padre Lorival, passaram por outros formadores e hoje a turma tem quantos seminaristas? Olha, da Arquidiocese de Salvador, nós éramos 9, né? Porque dividiu o Cruz das Almas, né? Então, de Salvador, de fato, éramos 9 que ingressaram no propedêutico. Desses 9, graças a Deus, ainda temos 6 no seminário e espero que esses 6, né, de fato, conclua e chegue lá a graça, né, do ministério sacerdotal. Então, graças a Deus, minha turma não teve tantas saídas da Arquidiocese de Salvador. Mas, como eu falei, tiveram outras dioceses que também hoje moram, né, em outros seminários. O Senhor do Bonfim mora em Feira de Santana, Cruz das Almas está em São Paulo, Alagoinhas também tem a casa aqui em Salvador, né? Houve desistências também dessas dioceses, mas de Salvador especificamente, 3, né, seguiram os caminhos e que estão felizes, graças a Deus. São pessoas que também nós temos o contato ainda hoje, alguns já constituíram famílias, e estão felizes também na vocação que estão seguindo, né? Verdade. Inclusive, tem uma pessoa que eu conheço muito, hoje é secretário lá na paróquia São José Operário, que é o Alan. Muito gente boa, graças a Deus, um menino de ouro mesmo, constituiu família, está muito feliz. E é assim que Deus vai nos levando. Você quer perguntar, Paulo? Começar com a sequência de perguntas polêmicas. Então coloca a vinheta aí, polêmica. A gente fez essa pergunta também para Landerson, não foi? Isso. Um fato curioso, você entra no propedêutico, 22 seminaristas, vai para o seminário central. Antes de contar como foi seu período de central, esse tempo todo que você está lá, concluindo esse ano, com a graça de Deus, ano de TCC, já está até com os cabelos brancos, viu, gente? Muito estresse. Mas, antes de contar esse período, nos conte aí um fato curioso da sua vida no Seminário Central. Uma coisa engraçada, uma coisa que aconteceu com você, que você não esquece, que ficou marcado. Sim. Não é trauma, mas Landerson contou uma coisa que a gente se acabou de rir aqui. Ria, e você com certeza tem também. Sua Meu turma Para você que está nos acompanhando através da Rádio Excelsior, Kaique aqui já está todo vermelho aqui para suando Pois é. frio. Essas perguntas polêmicas não estavam no script, viu? Algo engraçado. Pois é, acredito assim que um fato que marca muito quando a gente entra no seminário, porque cada um vem de uma realidade, né? Tem pessoas que desde cedo já ajudavam em casa, tem outros que às vezes a família, né, as condições às vezes não era tanto de fazer as coisas, né, domésticas. Então chegar lá você percebe que muita gente às vezes não tem tantas habilidades, por exemplo, com cozinha, de coisas que para é tão simples como fazer um café, descascar uma fruta, para outros parece ser algo extraordinário, porque nunca tinha mundo. feito aquilo na sua casa, né? Então, e aos poucos vai aprendendo natural, né? A gente está em constante processo de aprendizagem. Mas algo que eu me recordo, né, e que na época foi bastante curioso, que nós tínhamos uma máquina de café no seminário. Só que essa máquina era apenas para manter o café quente, né? Ela não faz o café, ela mantém o café quente. A gente deveria preparar o café no fogo normal, coar o café e colocar na máquina e deixar lá para se servir. Só que teve alguns seminaristas que não sabiam dessa realidade. Por falar que era uma máquina de café, a pessoa achou que era o quê? Era só jogar o pó de café, jogar a água, que a máquina iria produzir o café por ela mesma. Então teve seminarista que pegou isso, o pó de café, jogou dentro da máquina e jogou o café. Aí na hora de servir o café, que a gente foi servir, saiu a borra do café toda junto, né? Porque justamente pensou que a máquina produzia o café, mas não, a máquina era só para manter o café quente, né? Então, essas realidades que acontecem no nosso cotidiano, né? E que vai, de fato, nos marcando ao longo do seminário, mas a gente sempre vai aprendendo, né? Sempre tem o que aprender, né, durante o processo do seminário. Aí, imagine um reitor
Ah, Pois é. Tá pegando o café quando vai. o primeiro café do formador. Então, Pois é. deixa o formador se servir primeiro. Claro, a gente respeita, né? Primeiro o formador, pega um pouco de café cheio de borra, Tem né? o bônus e o ônus. Engraçado, comigo aconteceu um fato interessante. Tinha um colega que ele sempre errava. Aí, vai fazer um bolo. Aí, bora fazer um bolo. Aí eu mandava pesar as coisas. Aí, daqui a pouco, ele colocava farinha primeiro, depois colocava outra. Sempre quando errava, ele me falava. Eita, errei, Pablo. Eu falei, por que não pergunta antes? Depois que errou, que pergunta. E era Pois é. sempre isso. Era muito engraçado, mas realmente, seminário é uma escola. É uma escola. Uma escola que forma para a escola. vida. Independente de a pessoa ser padre ou não, ou fazer a experiência como também os jovens, lá os outros seminaristas, que eram seminaristas, fizeram, saíram, hoje constituem família, decidiram, discerniram, melhor dizendo, as suas vocações e viram que o sacerdócio não era o chamado deles. Mas com certeza o seminário deixou algo registrado ali. Landerson falava com a gente uma frase de Dom Disseu, que o seminário realmente é essa escola que forma para a vida e que todos os jovens, seria bom se todos os jovens passassem pelo seminário, porque depois da experiência de seminário, nos tornamos outras pessoas. Com certeza, eu acredito que hoje você é um outro Kaique daquele que entrou. Com certeza. Ninguém sai do seminário da mesma forma que entrou. Isso com certeza, né? É, de fato, uma escola que forma para a vida, né? Forma como cristão, forma como seres humanos. E, de fato, hoje, olhando para a minha trajetória de quando eu entrei há quase 8 anos atrás e como eu estou hoje, o seminário, né? Sou muito grato à igreja, sou muito grato ao seminário por tudo aquilo que ele foi fazendo na minha vida e por tudo aquilo que me ofertou, né? E isso em todos os níveis, se a gente olhar na dimensão espiritual, né, os passos que a gente vai dando, a maturidade que a gente vai criando, né, por aquilo que o seminário nos proporciona, intelectualmente, né, também nós somos motivados constantemente a buscar, né, sempre nos formarmos, a, de fato, cursamos a filosofia, a teologia, que nos ajuda muito no nosso caminho de formação, mas também a questão humana. Eu penso que o seminário nos ajuda muito a nos conhecer. O autoconhecimento que o seminário nos proporciona, ele é fantástico, né? Tinha realidades em mim que eu não sabia que existiam. Tinha um Kaique que eu não conhecia, mas que através do seminário, dos formadores, da equipe também de terapeutas, né? O seminário nos proporciona isso, psicólogos, as diversas terapias que nós realizamos, né? A Enneagrama, a ADI, tudo isso que o seminário vai nos proporcionando. Isso gera um autoconhecimento fantástico de você olhar para mim, falar, olhar para si mesmo e falar, né? Poxa, tenho isso que eu não percebia, né? E é bonito que a gente olha para as nossas alegrias, nossas qualidades, nossos defeitos, mas não é para nos lamentarmos, né? É para buscar crescer, trabalhar, ser uma pessoa melhor, né? Ser uma pessoa mais integrada para viver bem, né? Na sociedade como um todo, mas também para servir melhor a igreja. Então, o objetivo de tudo aquilo que o seminário nos proporciona é para isso, sermos pessoas melhores e, se chegarmos ao ministério, sermos sacerdotes melhores, né? Fazer um bem à igreja. Então, de fato, o autoconhecimento que o seminário proporciona ao longo dos anos, a experiência de intimidade com o Senhor, tanto na vivência comunitária que nós realizamos, como também no incentivo para a oração pessoal, Lexio Divina, tudo isso é grandioso, né? Nós não temos como mensurar e agradecer, né, à igreja por tanto bem que tem me feito e que acredito que faz a todos os seminaristas, né? Todos os que estão abertos à formação. Que bom, que bom. Para você que chegou aqui agora na nossa Rádio Excelsior, estamos aqui entrevistando o seminarista Kaique. Ele está aqui conosco, contando um pouco, partilhando sua história. Então fique conosco nesse papo com o seminarista que está muito bom. Não é mesmo, Paulo? Tá demais e as perguntas elas vão brotando, porque se a gente for perguntar tudo, vai passar o tempo. Vai passar. Você que está escutando eu e Pablo, a gente fala muito sobre a entrevista com o Landerson, seminarista de Amargosa, tá dando esse gostinho, você que não pôde assistir, vai lá nas redes sociais, no YouTube da Arquidiocese, procura Papo com Seminarista, eu não lembro agora qual foi o número, mas é o seminarista Landerson, assiste. É o número 13. Número 13, ó. A gente está sem ponto aqui, mas chega rápido. O diretor número tá ali, três. falando. Obrigado, meu irmão Pois Matheus. Então, assiste, curte, comenta, compartilha, dá sugestão,
dá sugestão até de padres, de pessoas para a gente poder trazer para o papo com seminarista, isso é especial, né? Verdade, Paulo. Isso daí foi uma boa dica. Quem você quer? Qual é o padre que você quer aqui no Papo com Seminarista? Manda lá para a Arquidiocese de Salvador, manda para Deixa o lá nos seminário, manda para tudo que é comentários. lugar. Que a gente Isso vai, mesmo. de algum lugar a gente vai encontrar. Ô, Paulo, e para todos que estão agora nos ouvindo através da Rádio Excelsior, faça um convite para que essas pessoas possam fazer parte da nossa família Excelsior, ajudar a nossa rádio, ajudar contribuindo com a nossa rádio. Venha fazer parte da nossa família Excelsior. Você que está escutando também a Rádio Excelsior, assistindo pelo YouTube da Arquidiocese, sempre que puder, abre lá Excelsior, está fazendo um café, errando na máquina de café, como o seminarista errava. Botando pó. E tem isso, esse fato curioso. A gente vai fazer o café de manhã, a gente vai para a cozinha, tem lá um radinho. Então, quando a gente coloca, tá lá, Rádio Excelsior. Tem programação 24 horas. Então, abre Rádio Excelsior, Cardeal FM também. Também, 106.1. Então, você já sabe. Quer saber sobre a igreja, a nossa querida Igreja Católica, Arquidiocese de São Salvador, notícias sobre a igreja? Qual é o canal? Cardeal FM é 106.1. Mas no Papo com Seminarista, de maneira específica, está aqui, na nossa Rádio Excelsior. Então, venha, vamos continuar com o nosso papo aqui. Nosso entrevistado, Kaique, seminarista Kaique Salles. Ó, que não. Salles de Melo. De Melo. A gente não é parente do Padre Fábio de Melo, não, viu? Parente, não. Ele até pediu para cantar uma música aqui, a gente falou, não, é melhor não, é melhor não, é melhor não. Pois é, eles não queriam deixar expressar meu talento aqui pra música, mas tudo bem, né? Fica pra próxima. Pois é. Kaique, agora é um concluinte. Para quem não sabe, o que é um concluinte? O que é um seminarista concluinte? Então, o seminarista concluinte é aquele, né, que ingressou no seminário, trilhou aí o caminho, né, do discipulado, que a gente chama, né, o período formativo do discipulado, que geralmente é associado à filosofia, e o período da configuração, que geralmente está associado à teologia. Não necessariamente, mas, né, a maioria das vezes sim. Então, trilhou o caminho do discipulado, agora está concluindo o período da configuração, está concluindo essa etapa de formação inicial do seminário. E aí, final do ano, conclui essa etapa e vai deixar agora o seminário, né, essa manjedoura ali, essa casa que nos forma, e vai morar agora em uma paróquia, aguardando o bispo, né, junto com o conselho formativo, decidir, né, quando será a ordenação diaconal, presbiteral, enfim, estará agora ali a serviço da igreja, morando em uma paróquia. Então, esse período, minha turma agora está concluindo o final do ano, e iremos agora, provavelmente, janeiro, fevereiro, morar em alguma paróquia, aguardando aquilo que o bispo vai decidir sobre nossas vidas, né? Então, depois desse período de formação, né, que a gente passa no seminário, porque tudo tem um tempo, né? Os padres sempre falam que ninguém tem vocação para ser seminarista, né? O seminário é um tempo que nós somos formados, né? Vamos, de fato, crescendo em todas as dimensões para chegar bem lá ao ministério com a graça de Deus. E está perto esse ministério, com a graça de Deus. Mas vamos lá para mais uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta primeiro, depois eu contextualizo para ele pensar, viu, Pablo? Passado, presente e futuro. Se preparem. A etapa do discipulado, uma descoberta que Kaique fez sobre ele mesmo. Depois, uma descoberta que Kaique fez agora na etapa da configuração. E o futuro? O que é que o povo de Deus pode esperar do futuro padre Kaique? Mas enquanto ele está pensando, queria contextualizar, bebendo uma aguinha, queria contextualizar sobre discipulado e configuração. O que é isso? Nós temos um documento, a Ratio Fundamentalis, que fala sobre o discipulado, normalmente o período da filosofia. Depois, quando saímos desse período da filosofia, nós seguimos para a etapa da configuração, que é a etapa que compreende a teologia. Então, Kaique, agora que já deu tempo de você pensar essa descoberta que você fez sobre si no discipulado, hoje, na configuração, e o padre que o povo pode esperar, por favor, nos responda. Então, no discipulado, eu acredito que talvez uma
confirmação, né? Seria a grande descoberta, mas uma confirmação da própria vocação. Concluindo o discipulado, eu saí com essa certeza, né? É essa vocação que o Senhor nos chama, porque, como nos falava um bispo, né? O discipulado é o tempo da dúvida, da crise vocacional, né? É o tempo que nós nos questionamos muito, nós falamos, será que é isso mesmo que Deus quer? Como seria que estaria a minha vida se eu não estivesse no seminário? Então, ali é o tempo das crises, né? O discipulado. Então, acredito que eu saí do discipulado, passei por essa crise e saí com essa certeza, né? Deus me chama para isso e é esse caminho que eu quero seguir, né? E assim continuei, chegando na configuração. E a próxima era a descoberta. Hoje, uma descoberta que você fez hoje. Na configuração. Na configuração, meu Deus, que pergunta difícil vocês me Eita. colocaram agora. Assim, papo com seminarista nossa, é assim justo, mesmo. Pois é. Aqui a gente deixa assim. Mas a configuração, a descoberta, acho que a gente vai compreendendo a beleza do ser igreja, né? Daquilo que nós somos chamados a estar com a igreja, a ser igreja, a viver tudo aquilo que a igreja nos propõe. Então, assim, a configuração vai nos ajudando nessa maturidade de fé, nessa maturidade eclesial, né? Nós não estamos sendo formados para ser um padre isolado ou viver de forma independente. Não, estamos sendo formados para ser um padre que vive em obediência, em comunhão com aquilo que a igreja nos pede e vai nos formando, né? Então, a configuração, ela ajuda a adentrar nesta realidade, né? Nesta realidade eclesial, ainda mais. Kaique falou aqui sobre comunhão eclesial. Eu quero perguntar já a primeira pergunta. Kaique sabe, aqui sai bem, viu, Paulo? Ah, mas tem uma pergunta. Tem uma, faltou uma. Calma, eu tô muito... Tá vendo, gente? É que assim, ao vivo, Kaique, e o que o povo agora vai esperar do padre Kaique? Foi isso, não foi, Paulo? Foi o padre Kaique. Pois é, algo forte, né? Bom, o que o povo pode esperar do padre Kaique? Primeiro, com a graça de Deus, né? Deus me conceder esta graça por meio da igreja. Acredito que o povo pode esperar uma pessoa que de fato ama a igreja e que, apesar das limitações, das falhas, né? Dos meus pecados, se esforça para viver a fidelidade, para viver aquilo que o Senhor me chamou, para viver aquilo que a igreja pede de mim. Então, assim, buscarei, né, corresponder àquilo que a igreja espera de um sacerdote para os dias de hoje. Aí, aquilo que o Senhor espera. Então, vai esperar, de fato, do padre Kaique uma busca de fidelidade, de santidade e de servir ao povo de Deus com todo amor, com todo zelo e com toda a dedicação possível, né, dentro das minhas limitações. Que lindo. Kaique sai bem das perguntas. Convenceu, Paulo? Convenceu o povo também. Convenceu o povo que está nos assistindo. Mas é muito bonito ver esse processo de Kaique, ele falando aqui para nós, e também perceber que o que ele fala, ele também vive, porque nós conhecemos muito no dia a dia, convivemos, sabemos ali como é o seu jeito de ser, de lidar, e tem uma coisa que nos chama muito a atenção. Kaique, Paulo, além de ser seminarista, estudante, né? Terminou a filosofia, estudante de teologia, Kaique é professor no propedêutico. Ah, é verdade. Ensina a eclesiologia. Foi essa palavra que eu quis atropelar. É verdade. Mas assim, você falou da importância da comunhão eclesial. Eu queria falar logo sobre essa experiência. Como é essa experiência como professor no propedêutico para os seminaristas que estão entrando agora no seminário? E qual a importância de criar essa consciência no jovem dessa comunhão eclesial? Você está sendo formado não para viver isolado, mas está sendo formado para fazer parte de um presbitério, de uma ordem. Qual a importância, Kaique, disso? Primeiro foi uma grande responsabilidade, né, quando eu recebi o convite para poder, né, dar aula no propedêutico, devido a algumas situações, né, na verdade essa disciplina, Magistério do Concílio Vaticano II, quem, né, oferta ela é Padre Ademilton, mas devido a algumas situações, ele pediu, né, que pudesse colocar uma outra pessoa, né, ele estava um pouco sobrecarregado de atividades, e a formação me pediu para poder assumir essa disciplina. Então, para mim, assumiu uma disciplina em que Padre Ademilton era o professor, né, estudou em Roma, toda essa área de eclesiologia, para mim foi uma grande responsabilidade, um grande desafio.
mas que eu encarei assim com muito carinho, com muita alegria também. E de certa forma isso é bom, isso ajuda porque nos estimula a estudar. Eu não posso chegar lá no propedêutico e falar qualquer coisa, o que tiver na minha cabeça. Não preciso estudar, preciso preparar, preciso me aprofundar, preciso ler. E isso é um estímulo, né, para poder ler. E ainda mais porque meu TCC também é nessa área. A gente Então, vai tocar nesse assunto, pois calma, é. calma. Então, poder ali partilhar um pouco com os meninos do propedêutico, né, os que estão chegando agora, para mim tem sido uma experiência muito interessante e tentar despertar um pouco, né, essa consciência, né? Qual é a igreja de hoje, né? Qual é essa igreja pensada pelo Concílio Vaticano II, essa igreja, essa realidade conciliar, esse magistério do Papa Francisco, né? O que é que a igreja nos propõe? O que é que se espera de um padre hoje? Então a gente tem tentado refletir um pouco disso a partir dos próprios documentos do Concílio Vaticano II, a partir também dos documentos que surgem pós Concílio Vaticano II, essa realidade de se compreender dentro deste corpo, né? O Papa Francisco tem falado muito de sinodalidade, né, de participação. Então, acho que isso é importante compreendermos e isso ajudar a fugir também um pouco, às vezes, da subjetividade, do egocentrismo que, às vezes, pode tomar conta, né, também dentro da realidade eclesial, então, do intimismo muito exacerbado, né, de achar que eu sou dono, né, do meu ministério, eu sou dono da minha paróquia. Não, você não é dono. Então, pensar essa realidade, né? O sacerdote que é chamado a viver em comunhão com o seu bispo, na sua realidade de fraternidade presbiteral dentro do seu presbitério, a serviço de um povo. Então, tudo isso faz parte que a gente, né, busca também, para mim mesmo, né, me aprofundar nessa realidade, compreender e ajudar no que for possível, né, dentro daquilo que é possível, também os que estão chegando, adentrar naquilo que a igreja espera, né? O que a igreja espera do sacerdote hoje. Então, tem sido uma grande responsabilidade, mas para mim também é uma grande alegria, né? Eu tenho estado muito feliz em poder estar exercendo essa função, né? Esse serviço. E está fazendo um belo trabalho, porque os meninos comentam, Verdade. os meninos do propedêutico, eles relatam que o professor até é bonzinho, bonzinho. Pega leve? Tá. Não. Pega pesado. Então, vou começar a pegar mais pesado. Tu Exigir mais. Coitados. A Tu culpa do começou menino. a falar, interrompi porque a gente vai fazer essa pergunta agora. Tá. Uma das últimas já, não se preocupe não. Seu TCC. Pois Gente, é. trabalho de conclusão de curso, TCC. E Kaique, concluinte Kaique, concluinte Kaique, viu? É uma... Responsabilidade. Pois é. Está terminando, já está escrevendo. Sabemos que é um período que você lê muito, 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 muito. Pega livros, traz a fonte, escreve e formata no padrão ABNT e vai, cita um, cita dois, cita três autores, né, um documento, um livro específico, um livro base. Como é que está sendo essa experiência, já que você falou que é na eclesiologia? Primeiro fala o tema do TCC, fala o que você está descobrindo sobre o TCC, sobre o seu tema. É importante para o povo. Pois é, TCC é aquele momento bem legal, né, de concluir o curso. Bem tranquilo. É bem tranquilo, né, não exige muito, tá? Brincadeira, mas faz parte do processo, né? Meu terceiro TCC já tá bom, né? Tá suficiente. Tá carimbado. Pois é. Mas o meu tema de TCC é Eclesiologia de Comunhão e as suas implicações na missão santificante da igreja. Beleza, Mas o que é muito isso? grande, né? Ave Maria, o que é isso? Então, eu vou buscar estudar no meu projeto com uma compreensão de uma eclesiologia de comunhão, que é essa eclesiologia que a igreja nos propõe para os nossos dias. Como que essa eclesiologia, essa compreensão eclesiológica, pode ajudar na prática, né? Ou seja, na missão santificante da igreja, em tudo aquilo que a igreja exerce na sua missão evangelizadora. Como que essa consciência pode influenciar na prática, ou ao contrário, como a falta dessa consciência pode também influenciar negativamente nessa prática, né? E aí foge daquilo que a igreja está nos propondo e vive uma prática totalmente diferente. Então, o meu TCC vai buscar um pouco nessa linha, bem Vaticano II, né? Dentro desse, tendo como uma das fontes a própria Lumen Gentium, né? Que é um documento na Constituição do Concílio Vaticano II. O Código de Direito Canônico também, porque eu vou associar um pouco de eclesiologia, direito canônico, essas duas áreas aí que eu gosto muito. Então, eu vou associar um pouco dessas duas áreas. Então, é um pouco disso, né? E uma inquietação que me motivou a justamente perceber que muitas vezes as nossas práticas eclesiais é muito revestida de um subjetivismo, é muito revestida de um intimismo,
às vezes o eu prevalece muito, né? Então, essas questões que me inquietavam, né, e que me inquietaram, que me levaram a chegar a este tema, né, e poder estar estudando um pouco, aprofundando mais um pouco. É algo que eu tenho gostado bastante. Padre Alberto, temos Meu aqui orientador. seu futuro amigo aqui. Ó. Gosta daquilo que o senhor também gosta. Direito canônico, e o senhor ensina muito bem, e também eclesiologia. E o Cônego Ademilton também deve estar aí feliz, radiante, né? Escutando Eclesiologia, com eclesiologia. Pois certeza. é. É interessante isso, porque a gente vê muito, né, na sociedade. Não gostei disso aqui, não. Vou criar uma igreja. Não gostei disso aqui, não. Vou criar uma igreja. Não preciso falar do. Vocês sabem. Quem está escutando, quem está assistindo, sabe do que eu estou falando. Qualquer garagem está se criando. Mas é interessante isso, a questão da comunhão. Como a comunhão ela favorece uma vivência universal, católica, universal. Quando deixa de ser esse universal, passa a ser o intimismo, né? O eu. Nos faz refletir. E eu escutava, porque o professor do propedêutico hoje é Kaique. O professor do meu propedêutico foi o Cônego Ademilton. Então a gente escutava que o Concílio Vaticano II ainda não alcançou a sua plenitude. Exatamente. Ainda não foi se colocado em prática tudo que foi pensado no Concílio Vaticano II. E imaginar essa teoria com a prática é a junção perfeita, né, Pablo? Uhum. Verdade, Paula. Isso é muito importante. Algo também que Kaique falou, interessantíssimo, essa questão personalista, essa fé intimista no qual eu desenvolvo ali dentro. Isso é muito ruim se uma pessoa for formada assim. É muito bom você ajudar os jovens a ter uma compreensão dessa eclesiologia de comunhão, para que ninguém queira a igreja do seu modo, a missa do meu jeito, a vivência da paróquia do meu jeito, de acordo com aquilo que eu penso. Não, é de acordo com aquilo que a igreja pensa. Paulo falou sobre essa comunhão, você também falou. Isso é muito bom, para que o povo de Deus possa realmente vivenciar, experimentar a fé, ou na paróquia onde o padre Kaique estiver, ou na paróquia onde o padre Paulo futuramente estiver, ou na paróquia onde o padre Paulo também estiver, ou Pablo estiver, e ali poder experimentar essa fé que é única, universal, que vem desde lá de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso fundador. Não é mesmo, Pois é. Kaique? Pois é, isso é uma realidade muito bonita, essa compreensão da igreja de fato como um corpo, né? Um corpo ele não vive, os membros não vivem isolados, né? Não funcionam por si mesmo. Inclusive, a própria Lumen Gentium vai trazer essa realidade, né, de que todos possuem a mesma dignidade através do batismo, né? Todos fazem parte do sacerdócio comum, embora hierarquicamente distintos, estados de vida distintos, né? Mas que devem cooperar um para o outro, né? Para o bem da igreja, para o crescimento do povo de Deus. Então, de fato, é a realidade, né? Essa é a igreja que nós compreendemos hoje, que nos é proposta, né? Não mais a igreja no sentido piramidal, mas cíclico, né? De comunhão, de fato, participação, né? De sinodalidade. E isso nós temos que ter essa consciência, tanto para nos formarmos, mas também para, né? Já que estamos trilhando esse caminho, com a graça de Deus, seremos também pastores, então também para conduzir bem o rebanho que nos for confiado, né? A gente precisa se formar bem para poder orientar bem, porque se o pastor não está bem formado, né, ele não vai poder também orientar bem suas ovelhas. Então é extremamente necessário, né, extremamente. Que bom, Kaique, graças a Deus. Para você que chegou aqui agora, já estamos no finalzinho do nosso programa, Papo com Seminarista, nosso podcast. Estamos hoje entrevistando o seminarista Kaique Sales de Melo. Não é parente do padre Fábio de Melo, não, embora tenha sobrenome. Embora meu padrinho seja Fábio. Não é. Então, gente, estamos chegando aqui ao final. E Kaique, antes de terminar, vai terminar com a sua frase. Eu queria chamar uma pessoa, Paulo. Nós estamos chegando aqui, temos uma novidade para você. Vamos ter um novo estúdio de podcast. Papo com Seminarista agora está crescendo. Vem novidade aí. Então nos acompanhe na nossa arquidiocese, através do YouTube da nossa arquidiocese. Mas tem uma pessoa que nos ajuda muito, Kaique. Queremos chamar ele aqui. Quem é essa pessoa?
Queremos Um chamar ele aqui presente aí. agora, Matheus Bonfim. Vem aqui, meu irmão. Coloca ali na câmera ali e venha participar aqui conosco aqui deste momento. Explicar para o povo aqui qual foi assim, a importância do seu trabalho, como foi vivenciar, como está sendo. E ele irá nos acompanhar também. Bem, e vocês podem esperar um cenário maravilhoso, viu? Com luz, com tudo, né? Com televisão, com Tudo. microfone, daquele que vocês conhecem. E aqui, ó. Chegou tá o nos homem. ajudando. É esse aqui, ó. Olha o tamanho. Se Ó. eu ficar em pé, eu vou passar uma vergonha. Enorme. Sentou Não. aqui. Seja bem-vindo, Matheus. O que é que você tá fazendo comigo, pô? Aqui é assim, a Obrigado, gente viu? constrói ao vivo. Pois é. Matheus, Obrigado. meu irmão, queremos agradecer muito por esse período de convivência que nós temos. Já são 14, 15 podcasts já gravados e você tem nos ajudado bastante e irá continuar nos ajudando muito. Eu espero, né? Porque a gente passou pela construção desse podcast, né? Vou ficar mais em pé um pouco, porque o olho profissional aqui tá vendo que o microfone está na minha frente. Mas, enfim, a gente passou pela construção desse projeto, né? Desde o início lá, ainda quando era com Giovanni, né? Por trás dos bastidores no seminário. Acabou ele saindo e a gente não lançando o projeto, mas a idealização do projeto começou lá. E a gente passou por toda a inicialização, né? Dificuldade de Dificuldade. áudio. A gente passou pelas labutas, mas minha mãe me disse que as labutas elas ficam por trás das câmeras, a gente não conta, não. Isso. Só quando ela aparecer, né? De vez em quando a galera lá de casa fala que nosso áudio não tá bom, né? A gente vai tentando ajustar, enfim, dando essas... É verdade. Mas aí eu quero ir falar para trás das câmeras de novo, que eu tô nervoso aqui. Queremos agradecer e pedir também que você que nos acompanha, ore por Matheus Bonfim. Ele faz parte de uma comunidade. Como é o nome? Deixa eu me apresentar, né? Fazer igual quando a gente vai pregar. Ó, eu me chamo Matheus Bonfim, eu trabalho aqui na Pascom, né, com Sara, cuido da parte do audiovisual daqui da Arquidiocese, então os vídeos no canal, tudo com a ajuda de Sara, né, obviamente, e alguns cards também no nosso Instagram. Faço parte da... Meu Deus, estou muito nervoso. Faço parte da comunidade católica Missão Redenção. Né, a gente acabamos de completar 11 anos, estávamos lá no seminário, né, celebrando a missa lá, nesse domingo. Enfim, acabamos de completar 11 anos. E é isso, faço parte do discipulado da comunidade, tenho 8 anos de caminhada já. Meu Deus, eu quero voltar para trás das câmeras. É isso aí. Muito obrigado, Matheus. Deixa eu ir pro meu lugar. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado por essa ajuda. Você também nos ajuda a levar a palavra de Deus, a levar histórias belíssimas para as pessoas em seus lares, em suas casas, através de seu celular no YouTube da nossa Arquidiocese e através também da nossa querida Rádio Excelsior. Agora, Kaique, estamos... Peraí que o Matheus está falando aqui, ó. Ah, Ele está mandando aqui, ó, com o coração ansioso, assim. Matheus. Matheus. Um abraço para Juliana. Da onde, Matheus? A noiva. Ave Maria. Então é um abraço e um beijo que ele tá mandando, viu? E pode esperar que hoje tem flores, viu? Vai levar flores para você, Ju. O episódio de Kaique teve foi surpresa. Oi. É isso que vocês fazem com a gente, nervoso aqui, tá vendo? Você viu agora como é. Kaique, estamos é. chegando ao final. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando desde o início. E você que chegou agora, meu irmão, minha irmã, continue nos fortalecendo, apoiando, comentando muito, dando sugestões. Toda sugestão é bem-vinda aqui. Aqui é uma prática sinodal dentro do nosso podcast. Cíclico. Mas, Kaique, Sim. queria que você deixasse agora, muito obrigado, meu irmão. Queria que você deixasse uma mensagem para o jovem que nos acompanha, para todas as pessoas que nos acompanham, para as mães, para os pais que estão aqui, os avós também, que tem aquele friozinho na barriga de não querer deixar seu filho ir para o seminário. Deixa uma mensagem aqui, inspiradora, olhando para essa câmera. Então, eu agradeço o convite de poder participar desse podcast. Muito obrigado mesmo. Foi muito, muito legal, muito bom. Assim, quando eu olho para a minha história vocacional,
eu percebo que Deus cria os seus planos, os seus projetos, né? Porque ele deu o jeito dele de buscar um jovem lá na roça de Muniz Ferreira e que hoje está aqui já concluindo esse processo, né, de formação inicial. Então, de fato, Deus ele tem seus planos, tem seus projetos. Então, o que eu deixaria de mensagem é, primeiro, não tenhas medo, né? Se Deus te inquieta, se Deus te chama, não tenhas medo de responder a Ele. Às vezes, a gente entra no seminário, apenas é uma passagem, mas pode ser que seja, de fato, a vocação aquilo que Deus deseja. Nós seremos felizes se, de fato, realizarmos aquilo que é a vontade de Deus, a vocação que Deus deseja para cada um de nós. Então, Ele tem para cada um, né, a vocação, a missão que cada um deve exercer em sua vida, né? Seja qual for o estado de vida, seja no matrimônio, seja na vida religiosa, seja no sacerdócio, o Senhor já sonhou para cada um aquilo que ele deseja. Portanto, pergunte ao Senhor: o que é que o Senhor quer de mim? Não faça como eu fiz no início, né? Eu planejei tudo, esqueci de perguntar para Deus. Mas ele deu um jeito de me falar o que ele queria. Mas pergunte para o Senhor: o que é que ele quer de você? O que é que o Senhor deseja de você? Qual é a vocação que ele espera que você exerça na sua vida? E exercendo essa vocação que você vai ser feliz. Então, questione a Deus, pergunte a Deus. Se você está inquieto, se você está com medo, busque ajuda. É muito necessário ter pessoas que nos ajudem no discernimento. Ter padres, ter religiosos, ter pessoas mais maduras na caminhada de fé que nos ajudem. Então, busque, de fato, essa ajuda espiritual, de acompanhamento. E você que é pai, que é mãe, que é avô, avó, incentive seus filhos, né? Todo mundo quer padre. Mas, como, né, às vezes a gente não quer que o padre saia da nossa casa, né? Todo mundo quer padre, todo mundo quer que o padre celebre, atenda a confissão, mas a gente não quer que o padre saia da nossa família. Então, não tenha medo, incentive seu filho, incentive seus netos, sabe? Ele vai ofertar o melhor para Deus, né? E o melhor que a pessoa pode dar, de fato, é dar a sua vida inteiramente para Deus, ofertar a sua juventude, ofertar-se por inteiro a Deus. Deus não tira nada, mas Ele nos dá tudo. Ele nos dá o essencial. Então, de fato, é estando em Deus que nós vamos encontrar o essencial da nossa vida, vamos encontrar aquilo que o nosso coração tanto deseja e tanto anseia, né? É estando nele, unido a Ele. Então, não tenhas medo, né? Não tenhas medo de seguir o Senhor. Palavras bonitas, inspiradoras. Muito obrigado. Faço das palavras de Pablo as minhas. Obrigado por aceitar o nosso convite para estarmos aqui no Papo com Seminarista. Mandar um abraço para todas as pessoas que nos escutam na Rádio Excelsior ou que nos acompanham também no YouTube da Arquidiocese de Salvador. Se você perdeu alguma coisa, quer voltar, dá um reprise, procura lá na Arquidiocese de São Salvador, no YouTube, pega um pouquinho sobre a vida de Kaique. Eu tenho certeza que você gostou. Acompanhe, puxe de novo, faça recorte, compartilhe, curta, comente, envie para seus amigos, para os jovens, que você vê uma centelha, uma vocação que Deus coloca. Mande para esse jovem para assistir. E também dizer que o Papo com Seminarista já entrevistou o nosso cardeal, cardeal arcebispo, Dom Sérgio. Então, vá lá no YouTube e dá uma olhadinha, que foi também um papo muito bom. Muito bom mesmo. E para quem está no YouTube e quer ver através também da rádio, lá, acessa lá, vê lá, Rádio Excelsior da Bahia. AM 840, a voz do Senhor do Bonfim. Todos os sábados, às 14 horas, acontece o nosso Papo com Seminarista. Manda um abraço, Paulo, para encerrar, para sua comunidade. Eu vou aproveitar e dar um abraço daqui. Primeiro, um abraço para meu pai e minha mãe, que também acompanha pela Rádio Excelsior, minha irmã, que estou rezando pela vocação, viu? Estou rezando. E para a minha comunidade querida do meu coração, a comunidade católica Cidade Santa. E agora é a sua vez, eu mandar para a sua paróquia. Quero também mandar um abraço lá para a melhor paróquia do mundo, a paróquia de São José Operário, lá em Pernambués. Um abraço todo especial, Padre Rafael. E esse, Paulo, está chegando ao final. Esse foi mais um Papo com Seminarista. Fiquem todos com Deus e até a próxima.